Recentemente, 2 casos de violência contra a mulher marcaram os noticiários. Num deles, a mulher foi agredida com um spray de pimenta. No outro, a mulher foi brutalmente assassinada. Aplica-se, nesse caso, o pacote antifeminicídio? Vamos dialogar? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Tudo bem, vocês, Cris, Jana, Rafa, vocês estão bem? Meus serelepes colegas de bancada aqui. É bom fazer uma observação que um dos integrantes não está presente, né? Para minha alegria. mas ele vai deixar falar, ele vai me deixar. Hoje ele vai me deixar falar. Não sei entendeu? não, desliga não o sei telefone. Se é gente, né? Jana, é uma alegria pra gente ter você aqui. A gente gosta do Felipe, mas a gente gosta mais de você. Obrigada. Ele vai reclamar disso e eu fiz de propósito. Obrigada, viu, por você vir conversar com a gente, dialogar com a gente aqui sobre esses assuntos criminais. Obrigadinha pela sua participação. Eu que agradeço, tava com saudade de vocês já. Né? Obrigada por me receber de novo. A gente devia ter feito pelo menos um fake, né? Já que tem tanta coisa fake na internet, a gente devia ter feito aquele fake de sortear, né? Colocar só o nome do Felipe e tal, né? Isso. Ai, tá vendo? Agora hoje já não foi. foi o caso, viu? Hoje o convite foi o convite mesmo. E a Jana veio aqui pra gente conversar sobre esses assuntos. Então, na próxima, acho que a gente vai deixar só o Ricardo tendo sido sorteado eu acho pra que largar a mesa, sair da mesa. O que vocês A acham? Jana nem é mais uma presença, assim, surpresa. Não é mais uma Não, ela surpresa não, né? É agradável. É o quinto Claro, elemento. não é surpresa. É o quinto Obrigada. elemento. É o quinto elemento, É o quinto exatamente. elemento do diálogo. É isso. Ai, que orgulho, fico feliz disso. Obrigada. Bom, meninos, Jana, vamos lá. Vocês viram esses 2 casos? Alguém viu o vídeo? Alguém assistiu o vídeo? Eu assisti o vídeo. Vamos começar pela... Eu falei spray de pimenta na abertura, mas acho que tecnicamente é um spray de gengibre, né? Isso. É que as pessoas Será chamam... que é ruim igual? Mas deve Diz ser que é ruim bem igual, ruim. né? Deve, O aroma deve ser mais agradável. Pelo o menos, gengibre. né? Mas Põe em cima. Lembra a festa deve junina. arder da que mesma então, forma, né? A moça ficou né? com os olhos inchados, né? Ela teve uma lesão corporal, né? Inclusive foi registrado como lesão corporal. Sim. E aí, eu vi o vídeo e, lógico, né? Que o vídeo, quando o vídeo começa, a confusão já está instalada, né? Isso. Mas o cara tá, então, dentro do carro e ela, né, começa... do que você me xingou, né? Porque é justamente isso. Em algum momento ela pensou, vou gravar, né? E aí ele continua os xingamentos e tal. E aí ela anda um pouco para gravar a placa do carro. E aí a hora que ela volta ainda filmando, porque ele ainda tá proferindo ali os impropérios, e ela tá até distante, né? E ele com um spray de... vai longe aquele negócio. Não sabia que ia tão longe aquele negócio de spray. Eu achei que era um jato mais assim... Então, Não, assim, Machuca, deixa eu dizer né? uma coisa. Eu não vi esse vídeo. Você não viu? Não vi. Mas quando quando ele dispara o tal do spray, né, não é em situação de se defender, nada disso, portanto. Fica evidente isso aí, não? Na verdade, ele afirma, né? Depois que ele foi localizado, ele afirma que ele usou o spray de pimenta para se defender de uma possível eventual agressão do companheiro da vítima. E esse companheiro aparece no vídeo? Não aparece. Nesse vídeo, não. Né? O que eu vi foi que ele fala que tem um outro vídeo, né? Então, não sei se alguma câmera de segurança de alguma loja, do posto, eu não sei. Que ele fala que mostra que, né, na hora que começou a confusão... Ele fala, na verdade, que ele é que foi... que começaram... que o casal... o casal é que teria começado os xingamentos e tal. E aí que ele espirrou o spray de pimenta de uma agressão... para se proteger de uma agressão do cara. Mas aí, vamos lá, né? Ele espirrou em quem, né? Foi na mulher, né? Exatamente. Então, assim, porque do vídeo, ela tá gravando o vídeo, e o vídeo dela, ela não foi pra cima dele. E as ofensas foram para ela. Não? Exatamente. As ofensas foram para ela. Então, assim, As ofensas aparecem no vídeo. as ofensas aparecem. Porque né? ele confirma depois, né? Ele fala... Ela pergunta, você me xingou do quê? Ela fala, e aí a coisa vai. A vagabunda que atrapalha o trânsito, não sei exatamente. Vagabundas não sabem dirigir, entre outros, assim, né? Entre outros, né? Aquelas, os mais comuns, né? Vaca, não sei o quê e tal. Mas assim, ele não faz do que tá no vídeo. A partir do momento que ela começou a gravar, ele só xinga ela. Ele não xinga mais ninguém, né? Ele não xinga mais ninguém. E aí é isso. Então, assim, acho que a primeira coisa é isso, né? Pode spray de pimenta, de gengibre, do que quer que seja, né? Você pode andar com um spray desse na bolsa, você pode usar.
Pode, gente, vocês sabem? Eu sei. Então, tem já, que então acreditar. já fala aí pra nós. Pergunta e já responde. Pode, porque eu tô né? curioso agora pra Não, saber. pode sim. Mas assim, obviamente que é um instrumento, né? Ou melhor, um apetrecho, vamos colocar assim, que causa lesão, né? Então você poderia utilizá-lo em legítima defesa. Se você utilizar o spray de pimenta, de gengibre, o que quer que seja, Pra contra ataque, alguém né? para ataque, você está praticando um crime, pelo menos, de lesão corporal, porque o negócio irrita bem mesmo, né? Os olhos e tal, você incapacita a pessoa, né? E se você usar para atacar, obviamente que é crime. E como qualquer coisa que você tiver na mão, né? Se você tiver que usar para se defender, eu posso usar essa caneca para me defender, né? Então, assim, o Usar spray... uma bazuca, se você tiver na mão a Não. única coisa que eu tenho é uma bazuca. Vou usar a bazuca, então. Né? Não, Vai eu sei, morrer, mas né? é que, Isso. assim, eu só tô Sim, deixando sim. claro que, assim, qualquer coisa que você utilizar como forma de legítima defesa, mas, assim, é permitido comprar, é permitido vender, não é que a pessoa adquiriu de alguma forma escusa, né? Não tem nenhuma ilegalidade no fato dele estar com essa, né? A ilegalidade com acho que spray. tá no xingamento e no... Agora, E no uso como exato. foi, né? Tá, Uso então aí a inadequado. partir daí. É aí que o que chama atenção nesse caso é exatamente a aplicação, né? A possível aplicação da nova lei do pacote antifeminicídio que a gente já discutiu aqui, né? E o que chama atenção também, eu lembrei quando eu vi a primeira vez a notícia, era o carro de luxo, né? Olha, o motorista de carro de luxo ofende outra motorista no trânsito em São Paulo. Me lembrou os primórdios do nosso podcast, né? Que a gente falava dos carros de luxo, né? Do Porsche. Então, a gente tem uma ligação, assim, meio sem querer com os carros de luxo, né? Apesar de eu não ter um carro de luxo, tá, gente? Eu tenho, ué. não Porque tenho, eu é que né? digo se é de luxo ou não, né? Não, tô brincando. Ó, eu acho que remete, Rafa, mas acho que remete mais ainda. Eu lembro que no dia que a gente conversou sobre essa lei, era você, Jana, que estava aqui? Eu tava aqui Você quando a tava gente falou aqui, né? sobre o pacote. Eu tava Pacote de Então, então, no dia que a gente conversou sobre isso, a gente falou justamente isso, né? Que existe uma ideia, né, de que a violência contra a mulher, ela tem maior campo, né? Ela acontece mais entre pessoas com menos formação, né, instrução formal, né, que resolve na violência, resolve no tapa, resolve no xingamento, como se essa instrução formal, né, reduzida fosse um dos fatores né, que desencadeia a violência contra a mulher. E a gente falou assim, ó, não é bem assim, né? Eu acho que o que você pegar uma pessoa com um carro de luxo, né, aí você presume que tem uma profissão, que ganhe bem, Uma condição né, que tem uma condição financeira, que tenha tido uma boa educação e tal. E acho que a gente chegou a comentar. Eu acho que tudo isso faz com que muitas vezes as mulheres se sintam mais envergonhadas até de ir buscar ajuda. Com Mas não que certeza. aconteça menos, né? Porque é uma coisa de... quando a gente fala de gênero mesmo, é de gênero mesmo. Não importa se você teve toda a formação... Sobre isso, até é importante lembrar que o nome do pacote antifeminicídio pode gerar aquela falsa ideia de que trata de morte de mulher em virtude do gênero. Mas não é só isso, né? Ele tem outras consequências em outros diplomas legais, inclusive na Lei Maria da Penha. Mas também fala de execução, fala de consequências no Código de Processo Penal. Então, são muitas consequências. Então... E extrapola aquela violência praticada no contexto de violência doméstica e familiar, alcançando situações como essa, em que um desconhecido espirrou spray de pimenta e agrediu verbalmente, né? O que é inaceitável. E a gente discute tanto isso que já era hora de normalizar. Falar assim, não, ninguém mais vai fazer isso. Porque a gente já falou tanto sobre esse assunto. Tá todo mundo sabendo que não pode. Mas aí vem um caso desse para mostrar pra gente que o assunto ainda precisa ser discutido, debatido e... O Rafa chamou atenção para uma coisa sobre, de novo um carro de luxo envolvido na parada, né? E É assim, só uma coincidência. Não, então, será? Vou fazer um comentário aqui que pode gerar polêmica, porque assim... você veja que comportamento, então, não tem a ver com questão de classe social e... Não, mas nunca teve. Exatamente. Nunca teve. A propósito, tem um livro, né? Se não me engano, é do Gessé de Souza, do sociólogo, que chama A Elite do Atraso. Né? Então, aí... Bom, e aí quem tiver curioso e vai lá dar uma folhada, talvez... encontre algumas respostas para essa questão aí mas de novo um carro de luxo envolvido em um crime por conta de uma discussão ali no trânsito. Bom, enfim,
A Jana falou assim, de novo também assim, a questão envolvendo violência contra a mulher. Contra a mulher, então. E essa violência contra a mulher desconectada de um conhecido, veja, De uma qualquer pessoa contexto, no trânsito. né? Nesse caso, eu posso dizer que houve violência praticada, né, contra a mulher em razão de menosprezo ou discriminação por ser ela mulher, né? O artigo, parágrafo 1º, né? Inciso 2, lá do artigo 121A, que trata do feminicídio, diz assim, que existe razões da condição do sexo feminino quando tem violência doméstica e familiar, aí o marido, namorado, né? Enfim, agridem ou, enfim, ofendem de alguma forma, ou quando existe menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Que Exatamente. parece ter sido o caso, né? Porque Foi assim, exatamente quando isso. o cara fala pra mulher na discussão de trânsito, e é engraçado que a gente dá o exemplo da discussão de trânsito na sala de aula, né? Exatamente. E naquele episódio a gente falou você vai pilotar fogão, injúria no contexto da violência assim, contra a mulher. Que nem como é que é? Sua vagabunda, você não sabe dirigir? Algo do tipo? Foram inúmeras, né? Foram inúmeras injúrias. Mas aí tem isso, né? Tem um caso evidente, né? De menosprezo pela condição feminina. Sim, sim. E portanto, né? Tem aí a incidência de majorantes, né? A pena é aumentada. Aplica-se em dobro. Aplica-se em dobro. No caso da injúria. Da injúria. Mas, e no caso da lesão corporal, a pena é de 2 a 5 anos. Né? O cara vai ter uma dorzinha de cabeça, a mesma né? pena da violência doméstica? Porque tem aí a condição do Porque menosprezo. existe um equilíbrio. É que a gente fala pouco, né? Quando fala de violência doméstica, quando fala de violência contra a mulher, acho que imediatamente... a gente talvez não, né? Porque a gente tem um pouco mais né? A gente lida um pouco mais perto com essas questões jurídicas envolvendo violência de gênero. Mas acredito que a maioria das pessoas, quando a gente fala de violência de gênero, pensa logo no contexto familiar, né? Na violência doméstica. E a gente acaba esquecendo dessas interessante hipóteses, nesse caso, né? Porque são desconhecidos, né? São pessoas Exatamente. completamente desconhecidas uma da outra. Uma vítima, ela não sabe o nome, né? Enfim. E assim como o autor do fato. E mesmo assim aplica-se as regras definidas pelo pacote antifeminicídio, né? Pelo que eu li lá, né, na notícia, não tive acesso ao BO. Alguém teve? Não. Então, pelo que eu li na notícia, foi registrado como injúria e lesão corporal. Não se falou, assim, não ficou claro, porque também é uma notícia de jornal, né? Da mídia. Sim. Não deixou claro se ia ser incluído nesse contexto do pacote antifeminicídio ou não, né? Da violência de gênero e tal. Então, eu não sei para onde foi a investigação. De qualquer jeito, quando saiu a notícia também, né? O boletim de ocorrência, ele é uma preliminar, né? Ali, mesmo a atificação que o delegado der para o caso também não é definitiva, então isso ainda pode alterar. Da forma como eu enxergo, sim uma violência de gênero. Não, Efetivamente... Eu também concordo. Não tem, esse é o exemplo clássico para daqui em diante da sala de aula. Não, e assim, eu não cheguei a ver, Rafa, mas eu não cheguei a abrir para não ficar com ódio, né? Mas se eu não me engano, a gente tem, né, como... Quando a gente está na internet, a gente tá... Tem gente que gosta da gente, tem gente que odeia, né? Tem gente que gosta do que a gente faz, tem gente que odeia. E quando você se coloca nessa posição, você vai ouvir. E aí teve um comentário, né? A gente teve um hater, né? Nós temos alguns haters. Temos alguns haters, Eu não olho porque eu já tenho problemas demais. Não acredito. E aí teve um comentário... Quem diria, né? Alguém odiar o Ricardo, assim? Mas não é comum. Não é verdade. Então, mas não foi contra você, né? Que bom. Teve lá um hater específico que, por acaso, alguém printou no grupo lá e tal. Eu nem abri pra ver inteiro, mas era isso. Vocês só falam bobagem, mas essa daí... E aí, contra mim, foi... né? Aí eu pensei, falei, isso aqui é violência de gênero. Porque, veja, a gente discorda muito pouco, né? A gente fica 1 hora aqui, 40 minutos, 30 minutos, sei lá, falando de um tema... a gente normalmente concorda sobre o tema. Sim. O Felipe que às vezes, né, dá umas escapadas. Mas assim, normalmente a gente concorda sobre o tema, ou seja, estamos os 4 falando no mesmo sentido. Mas o hater, né, ele resolveu escrever mais sobre a minha pessoa. Sobre o fato. E aí por quê, né? Por quê? Confirma a ideia de que está super enraizado e que as pessoas fazem até sem perceber. Elas não têm consciência do que estão fazendo. Então, exatamente. E é por isso que tem que ter.
né? E é bom que a lei preveja uma pena maior, porque, né, tem que começar a ter, né? Não sei se é só esse o meio, acredito que não é o único, acredito que não é o mais eficaz. Mas, evidentemente, quando você criminaliza com maior gravidade, você pelo menos chama atenção para uma... Eu acho que é uma forma de educar. Não, e é claro, e a sinceramente. gente já discutiu isso, né? Porque a gente sempre fala que... desde quando comecei a entrar nessa área, né? Quando eu conheci vocês, né? Um pouquinho, ontem, né? Foi ontem. E a gente fala que lei penal não resolve. Não é que a lei penal não resolve, ele não a resolve sozinha, né? Mas ela é um começo para resolver alguns problemas sociais que nós temos. Uma deles... No Brasil tem lei que pega, né, cara? Tem lei que tudo bem que tem lei que não pega, né? Tá certo? É igual vacina. Isso. Às vezes pega, às vezes não pega, né? Não, mas eu acredito na vacina, viu? Eu quero deixar claro. Isso aí tá num conto do... Assim não pega? Então eu vou ter que vacinar de novo? Tá num conto do Fernando Sabino, isso aí. Ah, é? Que ele fala assim que lei no Brasil, às vezes, é que nem vacina. Às vezes pega, às vezes não pega. Né? Tá. E de fato, vou falar, não é de lei exatamente, mas lembra a súmula da algema? Ah, súmula essa 11? aí não pegou, Essa aí não né? Ou é a pegou, 14? né? Agora- É a 14. É a 14, Se não me engano, é 11. 14. É a 11 ou a 14? Agora, ixi. Não, Depois, vai, enfim. Vai. Não pegou muito, tá certo? Não pegou, Rafa, Por não precisa outro nem lado, olhar. Não pegou. Não pegou mesmo. Se tivesse pego, a gente sabia. Por outro lado, assim, Lei Maria da Penha, essa pegou. Pegou. Essa todo Pegou. mundo conhece, tá entendendo? Não, Essa aí, e todo mundo da conhece, pessoa talvez mais não abastada integralmente, De né? uma forma distorcida, né? Talvez Mas- não integralmente e tal, mas conhece. Então, isso, qual é? Súmula 11. Boa, valeu. E a outra coisa, a gente trouxe esse outro caso, que assim, hoje, quando a gente está gravando, parece que já está praticamente resolvido e tal, mas assim, também é uma outra situação que não recebe o holofote da mídia, mas que é isso. Pode ser praticado, a gente tem aquela ideia, né, imediata de que um crime praticado com violência de gênero ou com violência doméstica é do homem contra a mulher. E aí a gente tem o caso da professora. Mas antes de você falar dela, eu queria, pra terminar do caso do spray, o caso do spray, assim, pode ter medida protetiva pro cara do spray? Porque não é violência doméstica, tá certo? Não é Lei Maria da Penha. Não é Maria da Não Penha. é Maria da Penha, Não é não. Maria A da condição Penha. dele é da lei antifeminicídio, Mas não que é trata Maria o da caso Penha. com aumento de pena por conta do menosprezo ou discriminação à condição de mulher, Sim. mas não é Maria da Penha. Pode ser uma medida cautelar diversa, Não, né? Exatamente, ok. no CPP. A do CPP, mas não Maria da Penha. aplicação da Lei Maria da Penha, Não né? tem Não, só aplicação. pra ficar, né? Ou seja, É. pode Bem se aplicar, observado. por exemplo, a 9.099 para ele, se for o caso, né? Porque por conta das Acho que a penas... quantidade de pena não vai afastaria, comportar, afastaria, mas em tese poderia. Sim. Né? Né? Bom, e aí, então a gente volta, né? E fala assim, e no caso da professora, né? Então a professora era casada. caso é o da professora O da aí? professora foi assassinada. Não, eu sei, que eu quero que você conte. Então, você finge que você não sabe, eu vou te contar. Você falou que não estudou. Então, a professora saiu de casa, eu não lembro agora exatamente a data, acho que 27 de abril ou 26 de abril, alguma coisa assim. Ela saiu de casa, tem lá, né, mostra lá ela no elevador e tal. Ela saiu e aí o corpo dela foi encontrado no dia seguinte, né, longe, ainda na cidade de São Paulo, mais longe. E aí começaram as investigações e tal, e depois localizaram o carro e resumo da ópera, no final descobriram que quem teria sido mandante do crime, quem teria sido a mandante do crime é a ex-companheira dela, né? A ex-esposa. Por conta de ciúmes. Por conta de ciúmes disputa e tal. ali do marido, do namorado. Exatamente. Então, assim, pode isso, né? Na verdade, só para complementar o que você falou, Cris, exatamente aquela história do BO, né? Que você mencionou. O BO foi registrado como lesão corporal e injúria. Nada mais. Esse caso também, inicialmente, ele foi registrado como homicídio. Latrocínio. Acho que foi latrocínio, porque o latrocínio. carro tinha sumido. É verdade, latrocínio. E depois, durante a investigação, né, a condução da investigação levou pelo menos tudo leva a crer que a mandante do crime foi a Companheira. A ex-companheira, por questão de Logo, ciúmes. Feminicídio, né? Era um relacionamento homossexual. Exato. Certo? Então, era. isso aí bom, legal para evidenciar, né, que o que marca a violência doméstica contra a mulher é o fato da vítima ser mulher. Exatamente. Exato. Né? Não o autor do crime. No mais das vezes, o autor é um homem, tá? Assim, Na grande maioria. maioria das vezes. Mas você pode ter violência doméstica de mãe contra filha, de filha contra mãe,
De filho contra mãe. De irmãos. Entre irmãos. Contra Irmão irmã, contra irmã. ou irmã contra irmã. Exatamente. E no Aliás, caso... deixa eu só fazer uma... recentemente mais um, né? Qual? Não sei se é isso que você ia falar. Não, fala aí. O STF decidiu que é vítima a mulher trans. Ah, sim. Né? Sim, Então, sim, assim, sim, sendo sim. mulher, né? Sim, Mulher, sim. sendo vítima, vai se aplicar, né? Sim, Se sim. aplica a lei Maria da Penha. Essa decisão já tinha sido tomada pelo STJ e agora... Por falar em STJ, Não, é só eu porque a gente queria tá só falando fazer assim, um tem que parênteses. ser mulher, tem que ser mulher. Então, assim, eu sei que mulher trans é mulher, mas como a Exato. gente fala para um público, né, que não tá necessariamente... Gênero né, não é uma questão biológica. não é uma questão É biológica uma questão e tal. social, Então, só né? para Vocês lembrar... que escreveram um artigo sobre Quero fazer um... Stand-up. julgamento sob perspectiva de gênero, sabem falar melhor do que eu, porque o meu tema foi outro. Essa semana aí o STJ falou que a pessoa não precisa declarar gênero, né? Quando for preencher qualquer coisa, o gênero... Você pode falar assim, gênero neutro. Gênero, sei lá, gênero não sei. Né? Por que é que a gente preenche essas coisas? Tem que dizer se é masculino ou feminino? Não, mas calma lá. A questão é, e se for gênero não definido, pode ser vítima de violência doméstica? Porque essa lei fala contra a mulher, né? Interessante. Sei, isso me ocorreu agora. Não tenho resposta, Maldito, você tem que que combinar organizar essas antes, coisas, meu. Fica difícil Fica pensar vendido. na Fica resposta, eu não vendido, sei. né? tá? De repente alguém que tá Responde assistindo... aí, ué. Responde aí. Às vezes alguém que tá Fala aí. assistindo... Eu não tenho ideia. Às vezes alguém que tá assistindo sabe, eu não sei. Não, eu penso, vou te falar assim, de primeira, meu primeiro pensamento que veio na minha cabeça pra te responder isso é o seguinte: se protege a mulher e a pessoa se declara como gênero indefinido, pelo princípio da legalidade e da taxatividade... Então é não. Não. E se for o gênero fluido? Às vezes feminino... Ricardo, às vezes masculino. acabamos de falar que a gente tem que combinar antes de você fazer pergunta para os Ué. quais a gente não sabe a resposta. Pois é, mas acho que ninguém sabe, né? Não, Nesse caso aí. Não, mas a gente consegue pensar e achar uma, né? Agora só que não vai Talvez dar nesse se- tempo, né? Talvez que não a gente seja a tem. mesma resposta a que a gente chegue, né? Eu, Não, você, ele, não, a Jana. Mas não, esse caso, nesse caso aí, tá bem marcado que a vítima é a mulher. Assim, supostamente quem matou era a companheira, também mulher, né? E, portanto, Não foi ela que feminicídio, matou. porque assim... Até tem uma coisa que eu quero falar, porque não foi ela que matou. Tá, mas pra São ser- várias pessoas presas, né? Ela tá tem com um uma executor, mandante, né? Ela é tem executor. dois executores, e aí tem duas outras pessoas que também foram... Eu não sei se tá preso ou não tá Uma preso, mas desovou, largou o carro, né? A gente fala desovar, né? Um Largou o casal carro. foi o que largou o carro, que foi filmado. Exato. Bem né? organizado, então. Então, e aí tem, assim, de tudo que eu li, eu só não consegui chegar nesse ponto de como é que chegaram nos executores, porque a pessoa que largou o carro, conseguiram identificar lá pelas digitais e tal, e aí tem um vídeo que tem uma outra mulher, parece que também já identificaram, e aí a notícia fala assim, e também foram presos 2 como executores, e aí os executores é que eu não sei como é que eles né, que a polícia conseguiu localizar, não achei essa informação em nenhum lugar. Pergunta que você vai saber responder, então. Ai, Você, meu Deus a do céu. Jana... Não, mas ela pergunta não pra Jana, deixa pergunta pra terminar. Mas a Jana. Jana vai saber responder, Vamos ver. a Jana vai saber. A qualificadora do feminicídio se comunica com os executores? Essa é a pergunta. Essa é uma ótima pergunta. O executor vai responder Por porque feminicídio? o feminicídio ele só apenas... recebeu uma grana pra matar uma desconhecida, supostamente. Exatamente. Supostamente, né? Ninguém foi condenado ainda. Não, mas a resposta é sim, né? Sim. Não, eu Vai sei. sim. né? Não, Não, você não achei deixa que nem ainda tava responder. Mas Não, mas só pode ser sim, tá né? muito bagunçado isso aqui hoje, Ricardo. Mas só Nós pode vamos ter ser que ter uma sim. conversa depois que acabar. Não, eu tô, vou- tô acelerado. Não, então, é isso, né? É lógico, né? E a pena é essa pena nova, né? Até porque a lei já tá em vigor. só para né? responder a pergunta dele, indevida no momento, não o conteúdo da pergunta em si, porque ela é relevante. Tá. Tá previsto no parágrafo 3º do 121A. Não precisava, Não tá? precisava, mas tá expresso, Tá né? expresso, né? Isso. Ó, comunicam-se ao coautor ou ao partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º desse artigo. Este Sim. artigo, 121A, feminicídio. Então, comunica, tá bom? Comunica. Compreendeu? Não, mas tem que comunicar, né? Então a gente não No sabe caso- como que chegou, talvez ainda venha à tona, né? Mas foi recentemente aí que sei lá, que a trama criminosa foi descoberta, né? Mas tem gente que fica na dúvida, né? Se a relação entre mulheres, né? Se seria também feminicídio, ou se aplicaria, né? Essa circunstância. Gera uma série de dúvidas, né? A aplicação da Maria da Penha em relação à mulher trans como vítima, numa relação homoafetiva como essa.
o parentesco mais próximo, como mãe e filha, né? Eu lembro de um caso no Rio de Janeiro, não vou lembrar agora, que é um caso emblemático porque a filha revela para a mãe evangélica que ela é homossexual. E a mãe não aceita e a expulsa de casa, e a agride e tal. E essa menina vai até a delegacia de polícia no Rio de Janeiro e pede a protetiva prevista na Maria da Penha e o delegado concede. Isso é validado depois lá pelo Poder Judiciário Fluminense. Então, é um caso emblemático por conta disso, né? Foi um dos primeiros a aplicar a Maria da Penha quando a autora do fato é a mãe da vítima, né? Mas está lá no contexto de violência doméstica ou familiar. Mulher, portanto, né? Então, familiar, sim, né? Mas aí, esse caso me deixa, né, aquela coisa que a gente já conversou várias vezes. Tudo bem que teve um motivo específico e tal, né? Enfim, aí é uma Depois questão eu complemento ideológica. mais uma informação, mas continuei. Mas eu Cris. fico pensando assim, se fosse o filho, nas mesmas condições para essa mesma mãe, né? Que é uma questão dela não aceita, Isso. por uma questão fora do fato de ser filha, certo? Certo. Então, se é o menino que chega lá e fala, mãe, eu sou homossexual, e ela tem A a mesma mesma coisa. conduta, né? Ela não teria proteção. Ele não teria proteção. Que loucura isso, hein? Porque ele é Isso. homem. A não Mas ser que é- se ele falasse que era menina, né? Mãe, eu tô virando mulher. Se identificasse, Aí né? ele... Se revelasse uma Aí pessoa seria trans. uma mulher trans. Não, tudo bem, que eu Não, tô não, dando sim, esse sim, exemplo sim. porque é um exemplo, eu só tô fazendo paralelo. Mas se é um filho que fala, mãe, sei lá, Mas roubei um carro e a mãe vai pra vulnerabilidade cima. ali tá presente também, né? Porque é isso que eu quero dizer, a vulnerabilidade está presente. Então, assim, isso é uma coisa que, desde que a lei entrou em vigor, uma das discussões sobre a sua inconstitucionalidade é esse tratamento diferenciado, que, ok, é justo no caso da mulher, mas que deveria se estender para pessoa vulnerável. Dentro da relação doméstica, até porque a gente sabe que tem outras pessoas vulneráveis, né? Um idoso, o avô, tem o menino, tem o filho, né? Então, assim, a gente nessa ideia de, é o marido contra a mulher, normalmente é o marido que bate na mulher, ou o companheiro que bate na companheira, então a gente vai proteger a mulher nessa relação, e a gente esqueceu de outros vulneráveis, e eu lembro que essa discussão sobre a inconstitucionalidade da lei, ela já existia naquela época. E aí a gente vê que avançamos tanto, né? Teve tanta modificação com relação a esse tema, e isso a gente ainda não... Pois é, porque esse tipo de discussão não vai frutificar, por exemplo, no Congresso. Não. Nesse Congresso, não. Mas no Judiciário, ele de alguma forma, tem ali um campo de abertura para discussão. E eu lembro que eu dei essa aula, curiosamente, na semana passada, sobre Maria da Penha, e eu vi um julgado do STJ que fala assim que a aplicação da Maria da Penha, quando envolve mulher e mulher autora do fato e mulher vítima, aí precisa comprovar a vulnerabilidade. A vulnerabilidade ali precisa ser comprovada. Enquanto, quando o autor do crime é um homem e contra uma mulher, aí é presumida. O STJ decidiu nesse sentido. Assim, mesmo que seja uma violência praticada dentro do contexto familiar e doméstico, e se for ele entre mulheres, né? Aí não estou falando só de relação homoafetiva, mas relação entre mãe e filha e tal, tem que comprovar essa vulnerabilidade. Talvez por causa da força física, historicamente, o homem já tem esse exato, papel, mas né? pode Também ser ali por isso. do componente econômico também, que faz parte, né? Sim. Na maioria dos lares Sim. brasileiros. Não, concordo. No caso do homem contra a mulher, você presumir essa vulnerabilidade por conta da força física e até da forma como o homem é criado, né? De, menino não chora, vai lá, não sei o que. Tem que ser um machão e tal. Agora, sim, você quer maior prova de que eu sou a vulnerável? Fui eu que apanhei. Então, quem que é a vulnerável? Assim, eu não acho errado você presumir a vulnerabilidade da mulher quando ela é agredida por um homem. Agora, você demandar a prova dessa vulnerabilidade quando tem duas mulheres envolvidas, eu acho meio idiota. É um porque, julgado- veja, é um assim, julgado- é ela que me bateu e eu que apanhei. Qual que você acha que é vulnerável, né? Assim, minha vontade é... Não, e esse Tá caso claro. Eu esse não caso- li o julgado, tá? Pra entender se tem algum caso específico, mas assim, tem acho um que caso como específico. regra... Tem um caso específico que era justamente a discussão entre duas irmãs que moravam na mesma casa. Legal. E aí tinha uma discussão de conflito de competência para qual vara vai julgar, né? Tinha Se é da violência doméstica ou vara ou- comum. tá. Então aí o STJ saiu com essa. Mas mesmo assim,
veja, foi uma mulher que apanhou num contexto de violência doméstica Sim. familiar. O que vai fazer diferença? Eu vou ler o julgado para entender Depois eu porque passo pra você. que diferença faz Mas você foi- comprovar a foi vulnerabilidade. a decisão do STJ nesse caso aí. Pode ser que por serem irmãs, de repente ter a mesma idade, as duas tinham o mesmo porte físico, aí uma decidiu não agredir de volta porque tem um comportamento mais tranquilo ou mais pacífico e a outra estava muito brava porque brigou no... A gente não sabe eu não sei o que Me aconteceu lembro neste daquele caso do específico. júri que eu fiz com você há muitos anos atrás, eu era seu estagiário. Qual caso? Um caso de uma menina que foi acusada de tentar matar a A irmã. irmã. Ela me Um manda pedaço mensagem de até vidro. hoje. Foi com comigo um caco que de você vidro, fez. não era? Foi com você? Não era a história do caco de vidro? Então foi com Foi você. comigo, ela me manda mensagem até hoje no Facebook, de então vez em foi com- quando. Pipoca. É mesmo? É. Sério, que legal, né? Me lembrou também um caso recente. Mas né? é Já que anterior à Lei Maria da Penha. Muito antes, muito antes. Violência de homem contra a mulher. Também denuncia a nossa cidade. No Rio de Janeiro, um cara tentou roubar uma moça faixa preta de jiu-jitsu, né? Vocês viram essa cena? Assim, não vi, que mas eu azar quero ver. também, hein? Azar, que sorte é Não, dela, sob o né? ponto de vista dele, É, né? dele. Deu azar. E aí, assim, não, porque ele toma um mata-leão, assim, acaba o jogo muito rapidinho, entende? Muito rapidamente e tal. E assim, não, mas a mulher é mais frágil. Nem sempre, né? E Então. 99,9% das vezes, creio que sim. Mas ali é a exceção que confirma a regra, né? Não, mas acho que até por isso, né? A gente achar engraçado, falar assim, ó, ele foi lá e foi buscar lã e saiu tosqueado Exatamente. e tal. Eu acho que confirma isso, né? Que é tão difícil, né? Nossa, que dá notícia. É tão difícil que vira isso notícia. aconteça que vira notícia mesmo. Mas acho que é isso. O nosso objetivo era esse, né? Era pontuar essas duas questões aí, dois casos, né? Curiosamente próximos, né? Aconteceram proximamente e que demonstram aí essa aplicação, né? Ainda que de forma reduzida, mas mais existente da Lei Maria da Penha, Pacote do pacote antifeminicídio. antifeminicídio na prática. Então, não podemos esquecer. Beleza? Beleza. Alguém quer contribuir com mais algum comentário? Você lembrou de mais alguma coisa, Ri? Quer não, fazer uma alguma outra pergunta. pergunta que a gente não sabe a resposta? Não, estão eu confiadas queria hoje. sugerir para as pessoas irem buscar as respostas, então, né? Já que isso aí assim, é uma boa. O que vocês acham? Né? É. Aplica-se, não se aplica ou aplica, né? Eu também vou buscar essa resposta. E também. Aí você coloca lá no comentário do vídeo sem xingar, gente. tem por coisa na favor. vida que não tem resposta também, hein? Tá certo? Então vamos lá, gente. Tchauzinho, obrigada. Tchau, Tchau, gente. tchau. Um beijo, Beijo. até a próxima.